Segurança na operação ferroviária em terminais de clientes no complexo da São Paulo Norte. Via permanente, dormentação, trilho, pregação e a sua estrutura física. Na via permanente, ela é composta por trilho, dormentes, acessórios de via, lastro, máquinas e veículos de ferramentas usados na via. Aqui um desenho bem explicativo. E o trilho, em nossa operação, temos vários tipos de trilhos, vários modelos, né? Os mais usados pela Rumo são o TR-45, o TR-55, o 57, o 60 e o 68. Uma explicação mais clara: o coleto, a alma e o patim fazem parte do trilho, mas para você entender, 1 metro de trilho TR-68, por exemplo, pesa 68 kg. E os elementos de fixação da via: grampo Pandrol, que é o mais usado hoje pela empresa Rumo, a placa de apoio Pandrol também, e o trilho fixado com Pandrol, que ele fica desse formato. E o grampo Denic, a gente tem bastante também na malha, placa de apoio Denic, e ela fica fixada dessa forma. Parafuso tipo Tirefon, é esse parafuso aqui, ó. Existe muito em nossos terminais. Pregação do jacaré com Tirefon, o desenho aqui bem explicativo. Placa pregada com o Tirefon e a pregação do trilho com o Tirefon. Vocês percebem que a parte mais escura aqui é o elemento de ornamentação. Parafusos, talas, arruelas e porcas, modelo de tala de junção de trilhos, parafuso para talas de junção, que é esse parafuso aqui, arruela de pressão para tala de junção, essa arruela também é usada em sargentos, e aqui o esquemático, né? Como que é unida as partes dos trilhos através de talas. Aqui a gente tem uma tala de ferro, mas só para observação, a empresa também trabalha com a tala de borracha, que é mais um terminal de líquidos. Os principais defeitos da via que a gente encontra esse tipo de defeito é a linha, o coleto, né, desalinhado. Dá para se notar aqui que essa parte é mais grossa, essa parte é mais fina. Quando a parte for externa, a gente trabalha, o friso da roda passa normalmente, mas quando ela é interna, o desalinhamento, o risco é o friso da roda escalar o trilho e vir a derrubar um vagão nosso. Então, quando a gente está em terminal, bastante atenção quanto isso aqui, pessoal. E o boleto alinhado, é isso aqui que a gente tem que ter, ele tem que estar dessa forma aqui. Principais defeitos de via, vou passar para esse lado aqui que é melhor de explicar. Ó. Funcionamento irregular do comando. Constatado quando há defeitos nas peças ou má regulagem, a ponta de agulha não pressionam corretamente os trilhos de encosto, que é esse exemplo aqui. Ó. Normalmente a falta de pressão do MV. Esse defeito é facilmente percebível quando pisamos no braço do macaquinho e o mesmo não retorna, demonstrando falta de pressão. Interditar o MV e avisar imediatamente o seu líder. Toda vez que você opera o MV e ele não encosta realmente a ponta de agulha, esse MV está entreaberto sem pressão. O risco é a gente passar contra e derrubar o vagão. Isso é um custo caro para o terminal. Principais defeitos na via também, aqui temos um exemplo: quebra na ponta de agulha, ocasionado normalmente quando o MV é transposto com suas agulhas viradas no sentido contrário, que é o popular passar contra. Então bastante cuidado, pessoal, quando vocês forem manobrar, forem fazer uma operação em MV, verifiquem se está encostando e se essa ponta de agulha tem condição de receber uma transposição. Aqui um exemplo da ponta de agulha quebrada. Defeitos na via, aqui tem alguns exemplos. O trilho quebrado, ele fica dessa forma aqui.
Normalmente o trilho, quando quebra recentemente, a parte dele exposta fica prata, bem nítida de se notar. A linha desnivelada, vocês podem observar aqui que desmoronou. Isso aqui acontece muito em serra, e quando a gente tem épocas chuvosas, o solo ele umedece e o peso das nossas composições faz com que isso aconteça. E aqui é um exemplo de linha flambada. Isso aqui acontece muito no calor, quando a linha ela não tem vazão e ela entorta realmente pelo grande aquecimento do conjunto que é o seu boleto. Outros defeitos: boleto de trilho encoberto, e aqui é um exemplo correto: boleto de trilho livre. Esse exemplo aqui a gente cita muito, é o cuidado que temos que ter, principalmente nos terminais, quando a gente traciona com o trator os vagões. O trator ele pode jogar pedra em cima do boleto, obstruir, e essa puxada pode vir fazer o vagão escalar. Isso é perigoso. Nesse ponto a gente tem que ter atenção e garantir que o boleto esteja dessa forma, sempre visível. O boleto, pessoal, vamos voltar um pouquinho para trás, é isso aqui, ó. Boleto é essa parte. Isso aqui nos interessa ficar sempre visível. Daqui para baixo, estando bem pregada no dormento, pode ficar submerso. Vamos voltar lá. Eis aqui o exemplo: limite de segurança. É isso aqui. O boleto do trilho tem que estar livre em sua totalidade, sem nenhuma obstrução. Uma observação: açúcar derruba vagão, terra derruba vagão, pedra derruba vagão. Não imaginem que pelo vagão estar carregado com determinada tonelagem ele pode escalar e triturar. Dependendo do produto, mas vamos usar o açúcar. Se tiver muito acúmulo, esse vagão ele pode compactar e esse açúcar servir de escala para o rodeiro subir. A hora que ele subir no boleto, ele pode cair fora e descarrilar um vagão nosso e, consequentemente, causar um dano ao cliente. Então, garantam que essa parte do trilho esteja livre. A MV, aqui a gente tem um conjunto, uma demonstração. A MV é aparelho de mudança de via. Abreviadamente, ele é designado, né, por AMV. Nossa operação rumo toda conhece por AMV. É o equipamento usado para permitir ao material circulante transitar de uma linha para outra, assegurando a continuidade da via para um determinado caminho. Eis aqui as pontas de agulha, o aparelho de manobra em si, né? Aqui está um desenho bem especificado, os contratrilhos, o trilho de ligação, trilho de encosto e o jacaré. Eis um exemplo fotográfico em uma imagem do NV, o qual é usado e utilizado praticamente em todos os terminais, em toda a nossa malha ferroviária. É o New Century, é um MV meio quase que padrão da companhia. E os seus componentes. Observação: cliente não faz manutenção em AMV. Aqui tem todas as peças para conhecimento: pino de centro, a banderola é ela que destina a linha a qual a gente quer ingressar, a base, mesa, né, ou base, a libra, que a gente chama de braço, né, o capacete, que é a parte superior, a coroa, a trava, que a gente chama de macaquinho, a paleta, que é usada para dar a pressão necessária para o AMV em ambos os lados, e o fofo. Voltando aqui na imagem anterior, dá para se ver o conjunto montado. Uma observação que a gente sempre cita aos terminais: tomar cuidado com essa peça aqui, ó, que é o macaquinho. É exatamente essas duas peças. Bastante cuidado para não passar em cima. Se passar com o trator em cima, você quebra, danifica o equipamento e você corre risco de danificar o seu trator. Então,
bastante cuidado, pessoal. Isso aqui é muito importante estar íntegro, manter esse equipamento na íntegra. Travas de segurança que a gente utiliza, aqui tem 3 modelos, né? O cadeado padrão, isso aí é definido pelo pátio ou pelo cliente, ele que define. A aldrava é usada muito na malha sul, aqui na malha norte, nos clientes a gente não encontra. E o sargento, que é o que a gente usa em grande parte dos nossos pátios e na maioria dos nossos clientes. O sargento é o que garante que a ponta de agulha esteja realmente encostada. Esse sargento ele tem que estar em boas condições e caso ele não esteja, tem que ser comunicado, porque a equipe Rumo deve fazer a manutenção e garantir que esse equipamento funcione muito bem. A atenção em MVs, limpeza e conservação. O operador, ao operar as chaves manuais, deve verificar se elas estão bem lubrificadas. Percebendo irregularidades quanto à lubrificação ou defeito na chave, deve comunicar o superior imediato e tomar as devidas providências. Em terminais cuja operação do carregamento dos vagões é realizada através de trator, deve-se, antes de transpor qualquer MV, verificar se o mesmo não tem nenhum tipo de obstrução. Isso pode ser açúcar, pode ser pedra, pode ser qualquer objeto que venha interferir no encoste da ponta de agulha. E aí se olha embaixo, em cima, lateralmente ou entre as agulhas. Exemplo, como eu citei, né? Pedra, areia, terra, resíduos de produtos, entre outros, que venham impedir a operação completa de equipamentos e que resulte em danos da operação de manobras. A gente cita muito que até uma caneta, até uma caneta pode obstruir um MV. Atenção nos MVs. Aqui a gente tem exemplos. Primeiro, quantidade de lama na barra do MV. Olha para vocês verem. Aqui, ó. E a barra central. Isso aqui pode obstruir o MV e não garantir ele encostado. Ponta de agulha quebrada. Provavelmente passou contra. Aqui são 2 exemplos bem claros. Aqui um MV descarrilador. Esse MV, pessoal, se vocês observarem, ele tem uma abertura. Esse MV sempre deve estar armado e preparado dessa forma para derrubar um vagão. Caso o vagão venha a se deslocar no terminal, esse MV tem que estar dessa forma. A medida padrão aqui são 120 milímetros, 12 centímetros. Caso esse MV não esteja funcional e não esteja travando, a Rumo deve ser avisada imediatamente, porque a manutenção dele garante a segurança para vagões não ingressarem na linha de circulação. Aqui a gente tem uma foto de um terminal ao qual a gente atende e dá para se notar que ao lado passa a linha de circulação e aqui tem o acesso a ela. Foi colocado, instalado o MV exatamente para caso um vagão venha a se deslocar, ele não ingresse na linha de circulação. Ele vai cair mais ou menos por aqui. Dá bem para ver na foto aí, dá mais ou menos para entender. O MV é sinalizado por essa placa, um triângulo inverso com a letra D central. Um exemplo de jacaré, esse é um exemplo muito bom de se mostrar. O jacaré está limpo, não tem resíduo de pedra, tem um pouco de lubrificação aqui. É assim que deve se encontrar os jacarés nos terminais dos nossos clientes. Ponta de agulha encostada, um exemplo correto, é assim que deve se encontrar. Aqui se nota no decorrer da ponta de agulha, exatamente encostada. E aqui a ponta de agulha entreaberta. 2 pontos podem acontecer aqui. Ou tem algum material aqui no meio, ou o MV está sem pressão. Então bastante atenção quando for fazer a operação desse MV. Posição de ponta de agulha encostada, ponta de agulha entreaberta.
Em relação ao EMV, fica bem claro, pessoal. Certo, errado. Jamais passem contra um EMV entreaberto. Aqui são modelos de gigante, a gente chama gigante, mas é o fim de linha. Dois modelos aqui em pátio de manobras, aqui se não me engano é no porto. Medidas padrões, aqui vocês observam que já tem a pintura padrão rumo, que é 6 metros no mínimo, mas pode ser maior, depende em determinados terminais. A engenharia vai lá e faz os cálculos e as suas medições, e essa medida pode ser maior, como pode ser menor. Vai da necessidade do cliente. Aqui vocês observam que essa foto é um pouco antiga, não tem a pintura, mas são exemplos para vocês terem noção. Existem vários modelos de gigante, modelo com mola, modelo com estrutura de pedra, mas aqui é o que a gente usa e utiliza hoje.